O Lula fez um discurso de Natal que eu considerei muito bom, reforçando a percepção que eu tenho aqui no canal que ele atingiu o auge político. Com quase 80 anos, Lula transcendeu todas as questões partidárias e ideológicas e faz um governo amplo, um governo de união, como ele mesmo falou no discurso de Natal, pontuando as realizações do governo, dando destaque claro para as questões sociais, porque o grande objetivo de Lula é justamente reduzir a desigualdade social, mas ele só conseguiria fazer isso com um governo amplo. E é justamente essa necessidade depois de toda a destruição provocada por Bolsonaro. O que você achou do discurso do Lula? Lula atingiu seu auge político? E eu gostaria de aproveitar aqui para desejar a todos vocês um ótimo Natal. Um dia iluminado, um dia muito recheado e um dia bem especial. Se você curtiu o discurso do Lula, deixa o like e se inscreva no canal. O discurso do Lula teve aí uma duração aproximada de 5 minutos. E foi um bom discurso. Lula começou pontuando as conquistas de seu governo, que para um primeiro ano foram muitas. O primeiro ano do governo Lula foi um primeiro momento de reconstrução. Ou nem isso. Podemos colocar um momento de limpeza, um momento de ajuste. Porque depois de 4 anos de governo Bolsonaro, um governo que atacou diretamente todas as instituições, usando o próprio Estado para atacar a República, havia uma necessidade de reconstrução. Acho que reconstruir é muito forte para pontuar ou classificar depois de tudo que Bolsonaro fez. Então foi quase um momento de limpeza. Mas mesmo assim, nós conseguimos avançar muito. E Lula pontuou, dando destaque inicial, claro, para os avanços sociais. Porque o grande objetivo de Lula, como nós estamos falando desde meados do primeiro semestre, é reduzir a desigualdade social. Lula quer sair do governo, fazendo o país ficar mais igual do ponto de vista econômico. Mas não com programas assistenciais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. São instrumentos importantes, mas Lula quer promover mudanças profundas na estrutura econômica para que esses programas, esses instrumentos não sejam mais necessários. Essa é a grande questão. E Lula fez esse discurso de união porque sem a união não vai ser possível reconstruir o país e aprovar essas medidas. E essas medidas do Lula, ou pelo menos esse primeiro ano, foi tão positivo que até mesmo os bolsonaristas sentiram a melhora em suas vidas. Esse é o ponto mais importante que nós tivemos em todas essas pesquisas de desempenho de governo que foram feitas por todos os institutos. O Instituto Data Poder, do site Poder 360, trouxe essa informação para nós. 54% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que nos próximos 6 meses a vida financeira deles vai melhorar. Esse é um fato que nós precisamos incluir também nas nossas análises e nas nossas percepções. Porque se é impossível nós desconsiderarmos os objetivos de Lula de reduzir a desigualdade social e tudo o que ele faz é com relação a isso, por isso que ele tirou Ana Moser, colocou André Fufuca no Ministério dos Esportes, por isso que ele tem que ceder no marco temporal, por isso que ele sofre derrotas pontuais para conseguir essa grande vitória. É necessário isso. E nós estamos tendo essa perspectiva até mesmo dentro dos bolsonaristas. Entretanto, e aí vem um ponto importante, segundo o site O Bastidor, que não é uma Veja, não é um Globo, não é um UOL, mas tudo bem, traz algumas informações complementares importantes, o governo sabe que existe um ponto necessário de atenção. Segundo pesquisas internas realizadas pelo próprio governo, existe uma avaliação negativa do governo que a população não conseguiu ainda sentir, de fato, uma melhora na sua vida, na sua qualidade de vida. E como isso pode acontecer? Aumentando o consumo. Não adianta Lula falar no seu discurso de que o PIB aumentou. Não adianta Lula falar dos programas sociais. Não adianta Lula falar que o FMI fez com que o Brasil pontuou, tirou o Brasil da 12ª economia e colocou na 9ª economia. Isso não importa se se você, se todos nós não sentirmos na nossa própria pele que a vida melhorou. O inverso também é verdadeiro. Se eu estiver comprando mais, se eu estiver consumindo mais, mesmo com todos os indicadores econômicos, sociais indo para o buraco, se eu percebo ou se eu sinto que a minha vida melhorou, eu vou apoiar e vou aprovar o governo.
Então o governo precisa incentivar o consumo, e isso é muito possível de acontecer em 2024, porque o ano de 2023 pavimentou questões importantes para poder reduzir a inflação mais um pouquinho, para poder reduzir a taxa Selic, dando mais fôlego, mais espaço para que as pessoas possam comprar, sentindo assim uma melhora. Agora, o Poder 360 fez um artigo simplesmente patético, incompreensível do ponto de vista político a respeito do discurso do Lula. Porque eles quiseram pontuar ali potenciais contradições de Lula, dizendo o seguinte: Lula pregou a união, mas passou o ano todo atacando seus adversários e também o agronegócio. E depois fizeram uma lista, inclusive com datas, de todos os ataques que Lula fez aos seus adversários. Para mim, ficou patético, porque pareceu que o Poder 360 ficou listando todos os ataques de Lula ao longo do ano só para fazer uma reportagem desse tipo. Só que o que o Poder 360 não entende, e deveria entender porque é um site de política, é que isso faz parte da política. Os ataques aos adversários fazem parte. Os discursos inflamados fazem parte. O que o Lula fez foi simplesmente política. Nós precisamos entender que isso é política. Não tem jeito. Por que o Lula não pode atacar o Roberto Campos Neto? Por que o Lula não pode questionar o Banco Central? Por que o Lula não pode questionar o agronegócio? Ele pode. E ele deve, enquanto presidente da República, enquanto um agente político. Isso é necessário. Até porque o Lula, mesmo com essa crítica tola e pueril do Poder 360, cumpriu aquilo que ele havia prometido na campanha. Ele fez um governo amplo. Ele fez, não adianta questionar isso. O que o Lula prometeu na campanha? Eu vou fazer um governo de frente ampla. Consolidou isso chamando Simone Tebet. E foi feito. O Lula se tornou um aliado do Arthur Lira. Trouxe o Centrão para dentro do governo. Quer inclusive trazer integrantes do PL, o partido de Bolsonaro, porque Lula percebeu que para reduzir a desigualdade social, que é o seu grande objetivo, vai ser de fato necessária a formação de uma grande frente ampla. Isso foi feito. Por isso que o Lula ele pediu união, porque ele está tendo união durante o seu mandato para reduzir a desigualdade social, atingindo assim os seus objetivos. Isso é óbvio. Até a forma de Lula governar, criando uma espécie de nova governabilidade, foi feita para ter essa frente ampla. Porque não é somente uma frente ampla de composição. Não. É uma frente ampla dos próprios poderes. Lula trouxe o judiciário para dentro do jogo político. O Lula quer contrapor decisões do Congresso, porque ele está, não vou dizer em desvantagem, mas o Congresso criou muitos poderes, ficou mais fortalecido. Então, para contrabalancear isso, ele trouxe o judiciário para dentro do jogo político. Se o Congresso pauta algumas questões, vota, por exemplo, o caso do marco temporal, que vá para o judiciário e que o judiciário atue também nisso. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes são senadores. O STF é uma terceira casa. Nós temos a Câmara, nós temos o Senado e nós temos o STF. Por isso a indicação de Flávio Dino. Isso foi necessário porque o STF está se tornando cada vez mais político. Isso é um movimento necessário, é uma evolução e que seja feito isso de modo às claras para todos nós, tendo o STF em par de igualdade ou em pé de igualdade com os outros demais poderes. Isso é necessário e Lula faz isso porque ele atingiu o auge da sua carreira política. Lula está com 80 anos, uma percepção política imensa, uma sensibilidade. Ele já sabia antes do governo começar que haveria a necessidade de uma grande composição, uma grande frente ampla, um governo de todos. E é interessante porque houve uma grande coincidência, porque depois da destruição do Bolsonaro, haveria a necessidade de um político com esse pensamento. Um político que fizesse um governo não para o seu partido, não para os seus apoiadores, como o Bolsonaro fez, pegando as estratégias que tiveram, vamos governar para aqueles que nos elegeram, porque fica mais fácil vencermos de novo lá na frente. Lula não fez isso. Não é um governo do PT, tanto que o PT reclama de Lula. Não é um governo de esquerda, tanto que a esquerda reclama de Lula, mas o governo de todos. Nesse momento, o Brasil precisava justamente de uma postura como essa. E Lula não foi, ele não percebeu e mudou, ele já sabia que seria assim. Ele estava disposto a fazer exatamente isso. Ele quer, no seu ocaso político, encerrar como sendo o maior político da história do país, superando de uma vez por todas Getúlio Vargas. Esse é o objetivo de Lula. Ele mira Getúlio. Ele quer entrar para a história como o maior presidente da história do nosso país. E quem sabe, talvez ele consiga.